Oi, gente, tudo bem? Eu sou Denilze Ramos, sou ativista socioambiental, formada em gestão pública. Sou uma mulher negra de pele clara, com traços ameríndios. Tenho cabelos longos, estou usando óculos. Sou ribeirinha também, de uma comunidade que chama Carão, que fica no meio da Amazônia. E hoje eu vou falar um pouco sobre mudanças climáticas e também essa vivência aí, né? De estar vivendo esses resultados, esses efeitos das mudanças climáticas. Para começo de conversa, mudanças climáticas é um fenômeno natural que aconteceria aí no tempo dele, né? Então a natureza tem o próprio tempo de ter os seus fenômenos e ele aconteceria. Porém, a gente foi lá e agravou esse fenômeno, principalmente ali depois da Revolução Industrial, com o avanço da economia e de grandes máquinas, exploração de petróleo e tudo mais. E aí a gente foi gerando essas mudanças climáticas no efeito catastrófico que a gente tem hoje, né? Então, hoje a gente começa a sentir os efeitos dela. Eu diria que a gente começa não, né? Eu diria que a gente já está vivendo há uns 10 anos aí. Olhando pela perspectiva daqui, a gente pega em 2005, onde teve uma grande seca que matou muitos peixes na região e deixou as pessoas com muita dificuldade de sair do lugar, porque fica tudo isolado. E depois a gente teve em 2021 e 2022 duas cheias históricas seguidas. Então a gente vê esses efeitos acontecendo no dia a dia já hoje. E em contrapartida, a gente continua falando de mudanças climáticas numa perspectiva de futuro. Então a gente sempre fala como se fosse algo que fosse acontecer, algo que a gente precisa trabalhar no futuro e a gente não aterra para que está acontecendo, né? É hoje, aqui, agora, a gente já está vivendo esses efeitos. Então a gente precisa ligar esse senso de urgência, porque quando acontece alguma catástrofe, por exemplo, e a gente precisa correr para ajudar, criar alguma ação emergencial ali, a gente é muito rápido. E é esse senso de urgência que a gente precisa ter em relação a mudanças climáticas. Então a gente tem outras possibilidades aí para mitigar esses impactos. Então a gente começa desde a política pública, que é o básico, e a gente precisa criar a política pública de mitigação de impacto. E a gente ainda vem fazendo muito pouco, e a gente precisa acelerar esse processo. E segundo, mudar as matrizes econômicas e matriz energética. A gente tem a possibilidade de migrar para a matriz energética renovável. Então, energia solar, energia eólica, e começar a olhar essas matrizes como matrizes principais e não matrizes secundárias, e colocando o petróleo como a principal, né, fonte energética do planeta, ainda hoje. E matriz econômica, porque a economia ainda gira muito em torno do agro, em torno do próprio petróleo, e a gente tem outras possibilidades. Então, a gente tem a bioeconomia, que é uma potência gigante e que deve crescer ainda mais, e que a gente precisa fazer isso acontecer de verdade. E a gente tem outras economias possíveis, que a gente pode fazer de uma forma circular, que funcione para todo mundo e que a gente mude aí esse cenário que a gente tem hoje. Mas ainda não é de interesse, ainda é muito pouco e a gente precisa correr porque, que nem eu falei, a gente precisa ligar esse senso de urgência. Dito tudo isso, eu vou pegar gancho aqui para a próxima aula, né, e falar um pouquinho dessa questão que nem eu falei. A gente já está vivendo essas questões, mas quem é que está vivendo isso? São as populações tradicionais, povos originários e populações periféricas. Por quê? A gente vive um processo de injustiça climática. Então, a gente está vendo aí essas populações sofrendo com esses fenômenos, porque os primeiros impactados não são quem mais contribui para o efeito das mudanças climáticas, e sim as pessoas que menos contribuem, mas são as que sofrem primeiro, porque estão na ponta, estão ali onde são as áreas que são logo atingidas. Dito isso, deixo aqui o gancho para a próxima aula de justiça climática e a gente se vê nas próximas aulas.